Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe enviará, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés: fui peregrino em terra estrangeira. E o outro, Eliezer, pois disse: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto onde se achava acampado, junto ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com a tua mulher e seus 2 filhos. Então, saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou. E, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora, sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então, Jetro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés, diante de Deus. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até ao pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até ao pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras. Eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás, então, suportar. E assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes, de todo Israel, e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés e toda a causa simples julgaram eles. Então, se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para sua terra. No 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então, o povo respondeu à alma: tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor.
Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo, e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: Desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até ao Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: Marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: Vai, desce, depois subirás tu, e Arão contigo, os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque, em 6 dias, fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e, ao 7º dia, descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Todo o povo presenciou os trovões, e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fala-nos tu, e te ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Então, disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vistes que dos céus eu vos falei. Não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Um altar de terra me farás e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não farás de pedras lavradas.
Pois, se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-las. Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá. Mas, ao 7º, sairá forro, de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro. Então, o seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Se um homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. Mas, se a casar com seu filho, tratá-la como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer estas 3 coisas, ela sairá sem retribuição, nem pagamento em dinheiro. Quem ferir a outro, de modo que este morra, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu caísse em suas mãos, então, te designarei um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar, para que morra. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. O que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Se 2 brigarem, ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora, apoiado ao seu bordão, então, será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. Se alguém ferir com bordão o seu escravo ou a sua escrava, e o ferido morrer debaixo da sua mão, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, não será punido, porque é dinheiro seu. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas, se houver dano grave, então, darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e o inutilizar, deixá-lo a ir forro pelo seu olho. E, se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deixá-lo a ir forro pelo seu dente. Se algum boi chifrar homem ou mulher, que morra, o boi será apedrejado, e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas, se o boi, dantes, era dado chifrar, e o seu dono era disso conhecedor e não o prendeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também será morto o seu dono. Se lhe for exigido resgate, dará, então, como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, este julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se 30 ciclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair boi ou jumento, o dono da cova o pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se um boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor, e dividirão entre si o boi morto. Mas, se for notório que o boi era já, dantes, chifrador, e o seu dono não prendeu, certamente, pagará boi por boi, porém o morto será seu. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois, e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e, sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outrem, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se romper fogo, e pegar nos espinheiros, e destruir as medas de cereais, ou a messe, ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos a guardar,
e isso for furtado àquele que o recebeu, se for achado o ladrão, este pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Em todo negócio frauduloso, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz: esta é a causa de ambas as partes se levará perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo a guardar jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal qualquer, e este morrer, ou ficar aleijado, ou for afugentado, sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento, e o outro não fará restituição. Porém, se, de fato, lhe for furtado, pagá-lo-á ao seu dono. Se for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso e não pagará o dilacerado. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal, e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, pagá-lo-á. Se o dono esteve presente, não o pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Quem tiver coito com animal será morto. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá, e vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos, órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, lhe a restituirás antes do pôr do sol. Porque é com ela que se cobre, é a veste do seu corpo. Em que se deitaria? Será, pois, que, quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas. O primogênito de teus filhos me darás. Da mesma sorte, farás com os teus bois e com as tuas ovelhas. 7 dias ficará a cria com a mãe, e, ao 8º dia, madarás. Ser-me-eis homens consagrados. Portanto, não comereis carne dilacerada no campo, deitá-la-eis aos cães. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio, para seres testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás, numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Nem como pobre serás parcial na sua demanda. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou o seu jumento, lhe o reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-as a erguê-lo. Não perverterás o julgamento do teu pobre na sua causa. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o forasteiro, pois vós conheceis o coração do forasteiro, visto que fostes forasteiros na terra do Egito. 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. Porém, no 7º ano, a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás a tua obra, mas, ao 7º dia, descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Em tudo o que vos tenho dito, andai apercebidos. Do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça de vossa boca. 3 vezes no ano me celebrareis festa. Guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho.
3 vezes no ano, todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa durante a noite até pela manhã. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor, teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas, se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente e despedaçarás de todo as suas colunas. Servireis ao Senhor, vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Não os lançarei de diante de ti num só ano, para que a terra se não torne em desolação, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Porei os teus limites desde o mar vermelho até ao mar dos filisteus e desde o deserto até ao Eufrates, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances de diante de ti. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com os seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que te não façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, isso te será cilada. Disse também Deus a Moisés: Sobe ao Senhor, tu, e Arão, e Nadab, e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: Tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então, tomou Moisés aquele sangue, e o aspergiu sobre o povo, e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. E subiram Moisés, e Arão, e Nadab, e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus, e comeram, e beberam. Então, disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim, ao monte, e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que escrevi, para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e, subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: Esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, e prata, e bronze, e estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia.
azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia. De 2 covados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás. Por dentro e por fora cobrirás e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos da arca. 2 argolas no lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho, que eu te darei. Farás também um propiciatório de ouro puro. De 2 covados e meio será o seu comprimento, e a largura, de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro. De ouro batidos farás, nas 2 extremidades do propiciatório. 1 querubim, na extremidade de uma parte, e o outro, na extremidade da outra parte. De uma só peça com propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho, que eu te darei. Ali, virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Também farás a mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 covados, a largura, de 1 côvado, e a altura, de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor, da largura de 4 dedos, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Por meio deles, se levará à mesa. Também farás os seus pratos, e os seus recipientes para incenso, e as suas galhetas, e as suas taças em que se hão de oferecer libações. De ouro puro os farás. Porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Farás também um candelabro de ouro puro. De ouro batido se fará este candelabro. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste, haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices, com formato de amêndoas na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Haverá uma maçaneta sob 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta sob 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sob 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. As suas maçanetas e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. As suas espevitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fará o candelabro com todos estes utensílios. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Farás o tabernáculo, que terá 10 cortinas, de linho retorcido, estofa azul, púrpura e carmesim. Com querubins, as farás de obra de artista. O comprimento de cada cortina será de 28 covados, e a largura, de 4 covados. Todas as cortinas serão de igual medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras, e as outras 5 também ligadas umas às outras. Farás laçadas de estofa azul na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento, e de igual modo farás na orla da cortina extrema do segundo agrupamento. 50 laçadas farás numa cortina, e 50 na outra cortina no extremo do segundo agrupamento. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Farás 50 colchetes de ouro, com os quais prenderás as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passará a ser um todo. Farás também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de cada cortina será de 30 covados,
e a largura, de 4 covados. As 11 cortinas serão de igual medida. Ajuntarás à parte 5 cortinas entre si, e de igual modo as 6 restantes, a sexta das quais dobrarás na parte dianteira da tenda. Farás 50 laçadas na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento e 50 laçadas na orla da cortina extrema do segundo agrupamento. Farás também 50 colchetes de bronze, e meterás os colchetes nas laçadas, e ajuntarás a tenda, para que venha a ser um todo. A parte que restar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, penderá às costas do tabernáculo. O côvado de um lado e o côvado de outro lado, do que sobejar no comprimento das cortinas da tenda, penderão de um e de outro lado do tabernáculo para o cobrir. Também farás de peles de carneiro tintas de vermelho uma coberta para a tenda e outra coberta de peles finas. Farás também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá 10 covados de comprimento e côvado e meio de largura. Cada tábua terá 2 encaixes, travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, farás 20 delas para o lado sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Ao lado posterior do tabernáculo para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, na parte posterior, as quais, por baixo, estarão separadas, mas, em cima, se ajustarão à primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas, serão 2 para cada um dos 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Farás travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior que olha para o ocidente. A travessa do meio passará ao meio das tábuas de uma extremidade à outra. Cobrirás de ouro as tábuas e de ouro farás as suas argolas, pelas quais hão de passar as travessas, e cobrirás também de ouro as travessas. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Farás também um véu de estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido. Com querubins, o farás de obra de artista. Suspendê-lo-a sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. A mesa porás fora do véu e o candelabro, defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e a mesa porás para o lado norte. Farás também para a porta da tenda um reposteiro de estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido, obra de bordador. Para este reposteiro farás 5 colunas de madeira de acácia e as cobrirás de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, e para elas fundirás 5 bases de bronze.